Então a Páscoa significa também desapego, livramento do povo de Deus, mas desapego desse mesmo povo da terra onde eles haviam habitado 430 anos. Então Deus estava dizendo: eu tenho para vocês uma nova terra, eu tenho para vocês uma nova pátria, eu tenho para vocês uma nova casa. Por isso Deus livra, mas Deus também manda desapegar. Deus manda tirar o coração do Egito, tirar o coração da terra onde eles estavam. Páscoa também aponta para a morte. A morte do Cordeiro significava a morte de Cristo, apontava para um futuro, para aquele que daria livramento. O livramento da casa de cada hebreu veio mediante a morte de um cordeiro, que o sangue foi para a porta. Nós sabemos que a morte de Cristo, ela promoveu para nós livramento e justificação. Eu e você fomos justificados diante de Deus por causa da morte de Cristo. É a morte de Cristo que justifica a mim e a você. Por isso que nenhuma obra minha ou sua, nenhuma obra nossa, pode chamar a atenção de Deus, além daquela que já foi feita por Jesus. A obra de Jesus, ela é perfeita. Quando Jesus falou no Calvário, está consumado, ele disse: está pronto, está terminado. A obra de expiação, a obra de sacrifício, para que a humanidade possa entrar pela porta e herdar a salvação, ela está feita. O sacrifício de Cristo foi perfeito, e ele tinha um caráter de substituição. É tanto que a partir da morte daquele primeiro cordeiro, até o sacrifício de Cristo, o povo hebreu sacrificava o cordeiro o tempo todo, como oblação, como oferta, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Anualmente cada família precisava repetir este ato sacrificial, celebrar a Páscoa, lembrando que um dia Deus havia livrado eles lá do Egito, dos seus algozes, da terra em que eles haviam sido escravos. Então celebrar a Páscoa era lembrar, primeiro, que Deus livrou do Egito. Segundo, era para lembrar que o Egito não era a casa deles, que nunca mais poderiam voltar para o Egito. Por isso a gente celebra a ceia, que é a festa que Jesus instituiu. E a celebração da ceia, que é mensal, para nós, ela tem esse caráter, primeiro, da gente lembrar e saber que só estamos no corpo de Cristo porque Jesus morreu por nós para nos colocar no corpo. Nós só podemos participar da ceia porque ele fez esse sacrifício e me inseriu no corpo dele, para que eu fosse participante desta graça. Louvado seja Deus. Por isso, no discurso de João 6, ele está dizendo: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então qual é a porta, qual é a chave, qual é a senha para que eu seja participante desse mistério? É crer. Em Marcos 16, Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, já está condenado. Lá em João 3 ele diz: portanto não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Então a condenação, ela vem para aquele que não crê. Então a salvação é para quem crê. Crê em quê ou em quem? Crê que o sacrifício de Jesus foi suficiente para me livrar do inferno. Eu não preciso mais de sacrifício de bode, de carneiro. Eu não preciso mais pagar penitência, porque Ele pagou a verdadeira penitência na Páscoa, lá no Calvário. Louvado seja Deus. Então é interessante que a gente entenda o que é a Páscoa. Existe um aspecto religioso da Páscoa, e existe um aspecto comercial. E esse ano, de uma certa forma, está até interessante, porque o apelo comercial para a Páscoa, embora é interessante que o comércio venda, que se aqueça, mas isso não pode substituir o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro sentido do propósito que Deus criou. Quando Deus manda cada família matar um cordeiro, Ele estava apontando para o cordeiro que seria sacrificado por nós.
E quando João está batizando no Jordão, o batismo do arrependimento, que Jesus chega no meio da multidão e acessa o Jordão, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Jesus tiraria o pecado do mundo? Morrendo na cruz do Calvário, substituindo a mim e a você, pagando o preço que eu e você tínhamos que pagar. Então o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Assim como o sangue do Cordeiro, do animal, do cordeirinho, era simbólico para apagar ou para cobrir os pecados das famílias dos hebreus, o sangue de Jesus, diz o escritor aos hebreus, nos justificou, nos purificou, não anualmente, mas de uma vez por todas. Sabe o que acontece com quem crê? Quem crê é conhecido no céu. Não é a penitência que faço, não é o sacrifício que faço, mas é acreditar que o que Jesus fez já resolveu o problema da minha alma, louvado seja Deus. Ele resolveu o problema da minha alma, Ele resolveu o problema do meu pecado, Ele me justificou e justificou você diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor.